Nesse vídeo eu quero falar novamente sobre a série The Flash. Recentemente eu tenho assistido bastante, cara, vídeos sobre, né, sei lá, cara, meio que me deu vontade de ir, uma nostalgia, etc. Em relação à série. Eu tenho pesquisado bastante sobre o Savitar, galera. Porque a terceira temporada é minha favorita. Para quem não sabe, a terceira temporada da série é minha favorita. Eu estou até tentando reassistir ela. Se você aí sabe algum lugar que eu possa assistir pirata a terceira temporada, por favor, entre em contato comigo, deixe nos comentários. Porque eu passei o dia inteiro de hoje procurando. Eu não achei lugar nenhum para assistir. Todo lugar que eu achava tinha links quebrados, que não davam para lugar nenhum, etc. Tanto torrent quanto online. Mas enfim, vamos pro tema do vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre as principais dúvidas que muita gente tem até hoje em relação ao Savitar. E acho que a terceira temporada foi muita bagunça, foi muito furo de roteiro. Na verdade não foi, cara. A terceira temporada, ela é muito bem construída. Ela respeita os próprios limites que ela cria em relação à viagem no tempo, etc. Paradoxo e tudo que compõe a existência do Savitar. É só porque a série respeita os próprios termos que ela criou que a terceira temporada ficou boa. Uma das dúvidas, galera, uma das principais dúvidas da galera que muita gente confunde até hoje Savitar é aquele resquício do tempo que o Barry criou para poder matar o Zoom na segunda temporada para vencer o Zoom? Galera, não. Não é aquele resquício do tempo. Aquilo foi simplesmente uma coisa visual, uma coisa que a série ele mostrou para poder ilustrar sobre a existência dos resquícios do tempo. Não quer dizer que aquele resquício do tempo sobreviveu a alguma outra linha do tempo e se tornou um Savitar. Não. O próprio Savitar explica. Em 2021, quando a Iris ia morrer, o Barry criou vários resquícios do tempo. Essa foi a estratégia dele, porque o Savitar era mais rápido. Então o Barry criou vários resquícios do tempo. E um deles ficou vivo, um deles o Savitar não matou. Esse resquício do tempo que fica vivo se torna o Savitar. Não é o resquício do tempo da segunda temporada do Zoom, pois isso é 2017, eu acho, sei lá. Mas não importa, é muito antes. É só em 2021 que seriam criados os resquícios do tempo que se tornaria o Savitar, galera. Então não é, beleza? A outra dúvida que muitos têm é como assim o Savitar sempre existiu? Qual foi o primeiro Savitar, o primeiro ciclo? Galera, tecnicamente não tem. Isso é um loop eterno. É um bootstrap, é um paradoxo de bootstrap. Savitar ele foi uma consequência do ponto de ignição, do Barry mudando o passado, voltando no tempo para poder mudar o passado. E a consequência disso foi o Savitar. A partir da vez que o Barry volta no tempo e cria uma nova linha do tempo, é como se sempre o Savitar existisse, como se nunca tivesse um retorno, um fim ou um começo, era sempre um ciclo. A próxima questão é por que o Savitar queria matar eles? Isso tem vários motivos, galera, vários motivos. Eu acredito que o Savitar é um dos melhores vilões, é o melhor vilão da série, justamente por ele ter motivos, cara, que justificam ele ser vilão. Tudo bem que vilões pura maldade são bons também. Eu também gosto de vilões pura maldade, que não precisam ter um motivo para ser vilões, para serem quem eles são. Mas nesse caso eu acho que encaixou muito bem as motivações do Flash, do futuro, né, do Savitar. Porque ele foi rejeitado por todos, cara. Ele foi rejeitado por todos só porque ele era um resquício do tempo, né? Ficou preso na força de aceleração uma eternidade, revivendo seus piores traumas, enlouquecendo, e depois ele saiu e ficou louco. Mas não é só por raiva, galera, não é. O próprio Savitar explica isso, que ele precisava matar a Iris, ele precisava para continuar existindo.
Simplesmente porque o Savitar, o resquício do tempo que vem a se tornar o Savitar, só é criado durante a batalha contra Iris. E a linha do tempo não pode ser totalmente alterada. Pontos fixos, eventos principais, precisam ser mantidos. Um desses eventos principais daquela linha do tempo é a morte da Iris pelas mãos do Savitar. Isso precisava acontecer, o Savitar precisava fazer isso. Muita gente disse, era só o Savitar deixar o Time Flash em paz. Simplesmente ele fazendo isso já ia mudar o futuro, ele ia ficar vivo, ia quebrar o ciclo. Não ia quebrar o ciclo. Poderia, na verdade, quebraria o ciclo. Mas no processo ele morreria. Não é isso que ele queria, né? Ele queria viver. Portanto, sim, ele tinha que matar eles. Ah, mas ele podia mudar de personalidade, etc. Desistir. Poderia. Mas aí vem o outro motivo. Nossos motivos se complementam. Todo mundo abandonou ele. Ele ficou coringando na força de aceleração, revivendo os piores momentos dele. Para que ele sacrificaria a própria existência para pessoas que abandonaram ele, né? Então se justifica. Os próprios motivos do Savitar agir, para o Savitar agir como ele age, acabam se retroalimentando, cara, como um ciclo mesmo, acabam se justificando, eu diria. A derrota do Savitar é um motivo que é uma coisa importante aqui também. Muita gente acha que foi forçado a derrota do Savitar, mas galera, não foi. O Savitar só era tão poderoso porque era um paradoxo. É como se a própria realidade garantisse a vitória do Savitar, para o ciclo se manter, porque era um ciclo. Era uma realidade que obrigatoriamente tinha que se seguir. Para essa realidade que obrigatoriamente tinha que se seguir, o Savitar era tão rápido quanto ele precisava ser. Ele sempre seria mais rápido que o Barry. Ele sempre ganharia do Flash, porque o ciclo precisava continuar. É por isso que ninguém conseguia peitar o Savitar, ninguém conseguia ganhar do Savitar. É por isso que o Savitar era extremamente poderoso, cara, era por causa disso. E o objetivo dele era ficar vivo e manter esse poder. Usando a bazuca da Street Force lá feito pela Trace, ele fragmentaria a existência dele no multiverso. Então ele estaria vivo para sempre. E com a morte da Iris acontecendo, o ciclo se manteria. Ele teria tudo o que ele precisava para literalmente se tornar um deus, porque a lógica do paradoxo continuaria. Então Savitar nunca poderia ser superado, porque a realidade garantiria a vitória dele. Esse era o objetivo do Savitar. E se ele tivesse vencido, ele realmente se tornaria um deus. Mas isso não aconteceu. Aconteceu o sacrifício do HR, algo que o Savitar não previu. Muita gente falando que o Savitar sabia de tudo, né? Como isso aconteceu, e também não, ele não sabia de tudo. Porque esse Savitar, ele estava tentando quebrar o ciclo. E quando você tenta mexer num paradoxo, esse paradoxo pode te pegar de maneiras que você nem imagina. Basicamente, o Savitar correu riscos para tentar continuar existindo, o Savitar dessa linha do tempo. Aconteceriam imprevistos que nunca aconteceram. Ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele precisava para garantir a própria existência. Mas ele não sabia do que podia acontecer, dos imprevistos, né, que podiam acontecer. E, cara, acabou que, no final das contas, por isso o plano dele falhou, por coisas que ele não imaginou. Quando o Savitar falha em matar a Iris, ali já tinha acabado para ele. Já tinha acabado. Nada que ele fizesse iria mais adiantar, porque ele já tinha perdido. O paradoxo já tinha sido cortado, já tinha acabado. Portanto, ele foi derrotado pelo Flash, porque ele não tinha mais a invencibilidade dele. Então, tanto que quando ele morre, quando o Savitar morre, depois do tiro da Iris, não fica lá o corpo, né? Não fica o corpo tipo de uma pessoa normal morta lá. Ele começa a sumir, né? Se fragmentar, igual acontece com o Tawny na primeira temporada, depois que o Ed dá um tiro no próprio Taito. Porque o Tawny não existiria, né? Porque o Ed é um... O Tawny é um descendente do Ed. Então se você corta sua árvore genealógica, sua existência para de existir. Foi a mesma coisa com Savitar. O Kairis não morreu, ele não foi criado.
Então ele não morre nem como uma pessoa normal, ele simplesmente some. A existência dele é um paradoxo que não foi criado, portanto é apagado, como se ele nunca tivesse existido. Se ele não matasse a Iris, ele não existiria. Então é por isso, na verdade, o Savitar ele não foi nerfado. Ele não conseguiu concluir o objetivo dele. E, portanto, ele perdeu. Mas por uma lógica que faz sentido. Mas tem algumas coisas que de fato não fazem sentido, né? Eu não vou dizer que a teoria é perfeita, que a terceira temporada é perfeita. Porque tem algumas coisas aí que realmente não faz sentido. A primeira delas, eu diria que é o próprio Savitar querer mudar as coisas. Porque quantos ciclos se passaram, né? Quantos Savitares aí, infinitos Savitares, seguiram o mesmo ciclo? Por que o Savitar desse ciclo decidiu que queria ficar vivo e mudar as coisas, né? Não tem exatamente uma explicação. Mas isso aí é roteiro, né, cara? Tipo assim, o roteiro precisava seguir. Não podia ser o ciclo original do Savitar. Tinha que ser alguma coisa diferente dessa vez. Mas não tem muito como explicação. Não posso dizer que isso tem uma explicação muito lógica. A segunda coisa sem sentido é a Pedra Filosofal. Isso desde a primeira vez que eu vi, eu não entendi muito bem. Porque a Pedra Filosofal é uma pedra conectada à força de velocidade. É a força de velocidade calcificada, isso da armadura do Savitar para ele. Mas também não é só isso, né? A pedra filosofal, nossa, eu me confundi todo. A pedra é usada para devolver os poderes de todos os meta-humanos do ponto de ignição. Basicamente, o Alquimia usa para poder fazer isso. Tá, e o que está estranho nisso? O estranho é que a força de aceleração é o que dá poder aos velocistas, e só a eles. Não é a fonte de poder de todos os meta-humanos que existe. Outros meta-humanos têm outra fonte de poder. Então como é que a pedra foi capaz de devolver os poderes de todo mundo? Na teoria, deveria ser capaz de devolver os poderes somente dos velocistas, porque é conectado a eles, não a tudo. E eu não sei sinceramente. E uma outra coisa aí que eu não diria nem que foi um furo de roteiro, mas foi uma burrice mesmo, e bem, todo mundo está sujeito a burrice, né? O que eu posso dizer? É o próprio time Flash entregando o paradoxo, entregando a localização da Iris, né? Cara, não era pra ninguém saber da localização da Iris, onde ela estava escondida. Era pra, tipo, o mínimo de pessoas saberem, tipo, uma pessoa, duas pessoas. Não era nem pro próprio Barry da Terra 1 saber, porque se o Savitar pegasse ele, torturasse ele, etc., forçasse ele a contar. Então era pro mínimo de pessoas saberem. Mas no final das contas, foi só por causa disso que o paradoxo foi quebrado, né? O HR precisava ter se sacrificado no lugar da Iris para quebrar o paradoxo. E é isso, cara, eu diria que é isso. Ah, tem outra coisa também, que seria a cicatriz do Savitar, né? Isso da cicatriz do Savitar, eu também achei paia não ter uma explicação. Porque não, cara, uma cicatriz daquela podia ter uma explicação fora e tal, que provavelmente todo mundo estava esperando e não falou nada. Aí tem muitas teorias, né, galera? O que sobrou foi teorias. Tem a teoria de que foi a primeira vez que o Savitar correu dentro da armadura e ela queimou o rosto dele. Mas eu não sei. Pra mim não faz muito sentido. Por que só o rosto? Eu acho que se fosse um efeito colateral da primeira vez que ele tivesse corrido na armadura, ele teria queimaduras por várias partes do corpo, meio que uniformes. Não só no rosto, num pedaço do rosto. Eu acho que faria mais sentido se fosse na luta contra o próprio Savitar mesmo, antes dele ser Savitar, o resquício do tempo que se tornaria o Savitar. E ele lutou contra ele lá, teve o rosto queimado, e era mais um motivo aí pra ficar puto da vida. Mas eu não sei, né, galera? A gente nunca vai saber. Tudo sobre a teoria, sobre a cicatriz do Savitar é teoria, infelizmente. Por isso os roteiristas nunca falaram sobre. Eu gostaria muito que a gente tivesse, tipo, algo no ponto de vista do Savitar original, sabe? Uma série do Savitar,
do paradoxo original pra gente ver como era a linha do tempo, como tudo aconteceu, seria bem legal. Podia ser bem curtinho e resumido, tipo 3, 4 episódios, mas seria muito massa, ou até um filme. Mas enfim, eu acho que essas são as maiores dúvidas em relação ao Savitar. Se você tem alguma dúvida aí, deixe nos comentários para eu poder fazer uma parte 2, mas eu acho que realmente não tem necessidade. Eu já falei sobre praticamente todas essas dúvidas que as pessoas têm. E no mais, as respostas são essas mesmo.